Bom dia, bom dia. Hoje vou tomar mais um mate por aqui e também compartilhar o meu devocional. O devocional de hoje tem um sabor especial. Assim como eu fiz meu chimarrão, todas as manhãs eu costumo fazê-lo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a erva que eu usei. Usei a erva Gold aqui da Schneider. Minha cuinha d'água aqui, cuinha de porongo. Água, lembrando, gente, água na temperatura aí de 65, 70, até 75 graus. Cuidar para não passar essa temperatura da água, porque vai fazer mal para tua garganta, vai queimar tua erva. E eu hoje tô aqui usando uma erva fresca, uma erva bem verdinha, mas lembrando que existem outros padrões de erva, tá? Existe a erva aí no padrão repousada, é uma erva mais douradinha, muita gente vai chamar a erva de amarelada, mas ela tem um processo de fabricação diferente e um sabor diferente. Então, convido vocês a conhecerem também, antes de dizer que é erva velha, que é erva amarela. Então, é interessante conhecer esse outro sabor. A gente aqui no sul tem o costume, né, de utilizar a erva fresca, a erva verdinha, uma moída mais fina, até uma moída grossa, mas no padrão verde aí, né, no padrão fresco, sem esse tempo de repouso, de maturação que algumas ervas têm. Mas como diz o ditado que cuia no microfone, né, vamos compartilhar o que me trouxe aqui. O devocional de hoje diz trouxe o seguinte versículo: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. 1 a Tessalonicenses 5, 21 a 22. E o enfoque desse versículo é: tenha discernimento. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Estamos sempre diante de uma infinidade de escolhas. A cada esquina há uma placa reluzente indicando um caminho a seguir. E convenhamos, nem sempre é fácil decidir ou qual rota tomar. Nesse cenário, Paulo nos oferece uma preciosidade. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem o mal. O que isso quer dizer? Primeiro, examinem tudo. Esse é o primeiro ensinamento desse versículo. Um versículo bem curtinho aí de uma frase, mas que tem ensinamentos preciosos para compartilhar com a gente. Então, a primeira coisa, a gente tem que examinar tudo. A gente tem que entender tudo o que está acontecendo. Não se trata de aceitar qualquer coisa que nos parece, mas ativar a nossa mente, observar com atenção e ponderar as opções. Olha só, quanta coisa. No Examinem Tudo aqui a gente precisa ativar nossa mente, observar com atenção e ainda ponderar todas as opções. Precisamos filtrar, separar o que realmente vale a pena. Nada de engolir tudo que oferece. Quando a gente sai numa feira, vamos pensar numa feira, e a gente está em busca de determinado objeto, de determinado item. E a gente chega nessa feira, que é especializada exatamente naquilo que a gente está buscando. E aí na primeira banca tem um vendedor. E esse vendedor faz malabarismos para vender o produto dele. E talvez o produto dele seja bom e talvez não seja. Se a gente ficar só na porta, só na primeira banca, talvez a gente não faça uma boa escolha. Mas a gente precisa percorrer todo o percurso da feira para entender em todos os instantes qual produto faz mais sentido para aquilo que eu preciso. E isso não é sobre feiras, isso não é sobre produtos, isso é sobre escolhas, sobre as decisões que a gente toma na nossa vida.
Vamos para o próximo. Em seguida, fique com o que é bom. Embora pareça óbvio, essa escolha não é tão simples. O que é bom nem sempre é a opção mais fácil e mais rápida. Porém, o que nutre, fortalece e faz a alma verdadeiramente sorrir é como escolher entre um fast food e uma refeição caseira. Enquanto o primeiro pode ser tentador, a segunda realmente sacia. É disso que Paulo está falando. Agarre-se ao que traz bem, que eleva você e contribui para o seu crescimento pessoal. Então, a segunda questão é escolher o que é bom, por mais óbvio que possa parecer, nem sempre é fácil. Porque existem muitas opções, existem opções tentadoras, e a gente precisa pensar, nesse momento, o que eu realmente preciso. O que realmente faz sentido. Será que a minha escolha de agora está sendo de forma consciente ou está sendo de forma emocional? Quantas coisas a gente compra na emoção? O vendedor falou e a gente acabou comprando. Quantos caminhos, quantos lugares a gente foi porque parecia bom. Parecer bom não é ser bom. Lembra disso. Ter aparência de não significa que é. E por fim, evitem o mal. Aqui não há espaço para hesitações. Não se trata de negociar ou ficar em cima do muro. O mal, mesmo quando disfarçado, é um veneno que corrói lentamente. É fundamental extrair o mal pela raiz, antes que ele ganhe força e comece a influenciar as nossas decisões. Ah, mas é só uma concessão. Ah, mas foi só uma vez. Gente, não negociem com o mal. Um dia eu escutei uma frase e aquilo reverberou aqui dentro da minha cabeça. Não abra brechas para o mal. O mal não dorme, o mal não tira férias, o mal não tira folga. O que é mal não pode entrar. E se entrar, precisa ser extirpado rapidamente. Quantas vezes a gente diz, mas é só um videozinho no celular, é só um programinha de TV, é só um amigo, é só um colega de trabalho. Quantas coisas a gente abre brechas para que o mal entre. O mal só precisa que a gente dê um ladinho. Então, esse versículo é: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem o que é mal. Uma frase simples, um direcionamento simples. Porém, se a gente for examinar a fundo, ele tem uma consistência gigantesca. E ele reflete exatamente nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Porque assim, uma guerra não acontece da noite para o dia. Um casamento não desmorona da noite para o dia. Uma família não se desconstrói por causa de um ato. São somatórios, são brechas que a gente abre no decorrer do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que fazem com que as coisas aconteçam. Assim como os bons hábitos, eles precisam ser repetidos dia a dia para terem frutos, provavelmente a consequência de um grande problema que aconteceu na minha e na tua vida foram pequenas coisas que a gente repetiu todos os dias. Faz sentido para ti? Para e examina. Faz uma lista aí de três grandes problemas que aconteceram na tua vida. Se isso não foram pequenos passos que a gente permitiu, que muitas vezes nem foi a gente que fez, mas que a gente permitiu que acontecesse. A gente permitiu que o mal desse mais um passo.
Toda vez que a gente permite que o mal dê mais um passo na nossa vida, a gente abre brecha para uma grande corrosão. Sabe a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso vale para as coisas boas, mas isso vale para as coisas ruins também. Vamos pensar em como é que a gente pode resolver isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades práticas aí. Eu sou dona de casa. Como é que você tem lidado com as coisas dentro da tua casa? Tem consagrado o alimento que todo dia você reclama para cozinhar? Sabendo que algumas donas de casa teriam tudo para ter o que você tem na tua geladeira. Consagra aquilo que você tem. Lá no teu trabalho você reclama que todo dia você tem que acordar cedo para ir trabalhar. Já parou para pensar que a fila de pessoas buscando o teu lugar talvez seja grande? Se aquilo não te agrada, torne diferente. O nosso ambiente, ele só muda a partir de nós. Mas sou só eu que faço. Ótimo, continue fazendo. Continue fazendo. E se esse ambiente não é um ambiente que você quer para você, mude. Troque de ambiente. Se esse ambiente é um ambiente pesado, onde as pessoas estão abrindo brechas aí, talvez seja a hora de mudar. Observe, tenha discernimento. Conselho de Paulo hoje. Examinem tudo. E o examinar tudo é tudo mesmo. E examinar com olhos de quem está procurando algo. De quem está procurando tesouro. Todos os cantinhos. E o que não for bom... mas isso aqui é mais ou menos bom. Mais ou menos bom não é bom. Vamos para a oração. Senhor, peço que me conceda sabedoria e discernimento para seguir o caminho certo, que eu possa examinar todas as opções, à luz da tua verdade, escolhendo sempre o que é bom e rejeitando tudo que não te agrada. Ajuda-me a identificar e evitar o mal, afastando-me de tudo que possa me afastar de ti. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa oração ela precisa ser para que Deus nos ajude a ter esse discernimento, para conseguir identificar aquilo que realmente é bom, aquilo que vai agregar no nosso crescimento, na união da nossa família, no ambiente do nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tirar tudo que é mal. Não abram brechas, tá? Meu conselho de hoje é não abra brecha para o mal. Não deixe que uma migalhazinha entre. Porque uma gota de água com terra num copo, um copo inteiro de água limpa, ele vai turvar toda aquela água. Então, assim, uma gota, 2 gotas, 3 gotas, e a gente vai se acostumando com aquela água turva. E daqui a pouco a gente não tem mais uma água limpa para beber. Prestem atenção em tudo aquilo que vocês fazem. E convido para que continuem me acompanhando aqui. E se essas reflexões de alguma forma fazem sentido para você, podem mudar a forma com que você pensa sobre determinado ponto. E você se inscreva aqui no canal, continue me apoiando, continue acompanhando. Isso aqui não tem um intuito de negócios, pelo contrário, tem o intuito de compartilhar 2 coisas que são importantes para mim, que é o chimarrão e o conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir durante essa minha trajetória. Esse ano eu vou fazer 40 anos e acredito que algumas coisas fizeram eu virar minha chave rápido.
Então, eu quero compartilhar aqui com vocês essas coisas que fizeram a minha chave virar. E que talvez façam a tua também. E que talvez você esteja ouvindo isso antes da minha idade, antes dos 40. E talvez isso possa mudar aí os rumos da tua vida. Um ótimo dia e bons mares. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre chimarrão, tem um tutorial aqui, tem o meu Instagram, tem a nossa página, e a gente convida vocês a conhecer um pouco sobre o mate, a parar e abrir a Bíblia, ler um pouquinho, entender um pouco mais a história, e não deixar de ser manipulado pelo que as pessoas falam, porque a gente só entende de verdade quando a gente busca na fonte. Quando eu passei a buscar um pouco mais na fonte as coisas, eu entendi que nem tudo era tão extraordinário, nem tudo era tão novidade, mas que tem coisas que estão escritas há muitos anos e que a gente não faz questão de buscar. Então, convido vocês a essa busca realmente na raiz, na fonte, porque a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui à toa, e o que sai da tua boca, o que as tuas mãos produzem, faz a diferença aonde a gente está. Um ótimo dia.